Olá, servidor! Tudo bem? Muito prazer, meu nome é Letícia Albuquerque, eu sou Procuradora-Geral da Niterói Prev e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre aposentadoria. O nome chama-se Descomplicando a Aposentadoria. O nosso objetivo central é poder conversar com vocês e explicar as principais modalidades de aposentadoria de uma forma clara para que os nossos servidores tenham acesso, a todas as informações necessárias e possam se planejar, especialmente no momento da aposentadoria, que é um momento tão esperado para aquele servidor público que trabalhou em prol ao longo de tantos anos da administração pública. Então, ao longo dessa série, nós vamos abordar as principais modalidades de aposentadoria. Hoje, nós vamos abordar a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. E por que essa escolha inicial? É a principal modalidade de aposentadoria hoje da Niterói Prev. É super importante a gente explicar também que o RPPS de Niterói, a Niterói Prev, ela é a autarquia responsável pela concessão de aposentadorias e pensões para os servidores ocupantes de cargo efetivo do município de Niterói, ou seja, aqueles servidores que prestaram concurso público e estão vinculados ao município. O nosso principal objetivo é resguardar esses benefícios e conceder essas aposentadorias e pensões. E hoje, essa é a principal modalidade. Antes de adentrar ao nosso assunto e conversar, é importante frisar que existem diversas modalidades e, especialmente, a data de ingresso do servidor no município, no seu cargo efetivo, ou seja, aquela data do termo de posse, quando ele começou a trabalhar no município, ela é muito importante para delimitar, para poder definir qual vai ser a regra aplicável. Vai ser uma regra de transição? Vai ser a regra permanente? E nós vamos falar sobre esses termos. Mas vocês precisam ter em mente o quê? Quando a gente fala sobre regra de aposentadoria, a data que o servidor ingressou no município, ela é muito importante e ela é muito especial para a gente saber como vai ser calculado o seu provento de aposentadoria, como a gente vai fazer o cálculo posterior também nessa modalidade ou nas outras modalidades. Então, a gente vai falar hoje principalmente sobre essa aposentadoria, mas nós vamos falar também sobre os proventos decorrentes para os servidores que ingressaram especialmente, e aí eu coloco como data ou marco temporal, seria essa expressão utilizada, o ingresso no serviço público, ou seja, a sua posse, até o dia 31/12/2003. Mas vamos começar pela regra permanente, aquela regra que está lá na Constituição e que ela é aplicável para todo e qualquer servidor público. A gente, quando fala de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, o nome já diz, nós precisamos de dois requisitos, quais sejam idade e tempo de contribuição. Quando eu estou falando do homem, e aí eu vou começar porque é o nosso maior tempo, o homem precisa de 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição e 10 anos de serviço público, junto do tempo de cargo e carreira também, para que ele possa se aposentar nessa modalidade. Essa é a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da regra permanente, apenas 10 anos de serviço público. Quando eu falo da aposentadoria para as mulheres na mesma modalidade, eu preciso ter 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 10 anos de serviço público. Ou seja, nessa modalidade, a mulher tem uma diferença de idade e tempo de contribuição. Fique atento para ver qual regra é aplicável ao seu caso. Nessa hipótese, como é calculado os nossos proventos? A regra permanente, lá do artigo 40 da Constituição, ela prevê o seguinte: os nossos proventos são calculados através de uma média aritmética. Eu descarto os 20% menores salários e eu faço uma média aritmética simples dos 80% maiores salários. E aí o servidor que se aposentar por essa modalidade vai ter direito a 100% dessa média. Um exemplo fácil para a gente tentar compreender. Ao longo da nossa vida laboral, ao longo dos nossos anos de trabalho junto à prefeitura, se o meu salário sempre foi de R$2.000, a minha média vai ser de R$2.000. Mas, normalmente, o nosso salário ele vai aumentando ao longo dos anos. Então, imaginemos
que eu comecei ganhando 2.000 e terminei, né, vou me aposentar ganhando 4.000. Eu vou somar todos esses salários, descartar os 20% menores, somar e dividir pelo número de meses. Então pode ser que eu me aposente e o meu último salário seja de 4.000, mas a minha média aritmética vai ser de R$ 3.500. É importante frisar que eu nunca posso me aposentar com um salário maior do que aquele que eu ganhei no último mês antes da minha aposentadoria. Essa é a regra permanente da nossa Constituição, que abarca todos esses requisitos que eu falei. Mas vocês lembram que lá atrás eu falei sobre a data de ingresso no serviço público, que isso era muito importante? Quando a gente fala da data de ingresso no serviço público, existem regras de transição. E essas regras, elas são importantes para quê? Para que a gente possa entender como vai ser feito o cálculo do nosso salário. As regras antigamente, elas eram distintas das regras atuais. E para esses servidores em específico, nós temos modalidades distintas e cálculos distintos. Vocês já ouviram falar em integralidade e paridade? Então, quando eu falo com aquele servidor que ingressou no serviço público até o dia 31/12/2003, eu tenho uma regra de transição, que é a regra do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003. E qual é a previsão dessa regra? Essa regra prevê que o servidor homem que tenha ingressado, ou seja, tenha feito concurso público até o dia 31/12/2003 e tenha 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição e 20 anos de serviço público, possa se aposentar com paridade e integralidade. E a mulher que tenha 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição e 20 anos de serviço público também possa se aposentar com paridade e integralidade. E o que significa essa paridade e integralidade? Como eu falei, a data de ingresso ela é muito importante. Por quê? A paridade e a integralidade ela acabou para aqueles servidores que fizeram concurso e que ingressaram no serviço público depois do dia 31/12/2003 por um comando constitucional. Ou seja, isso foi decidido através de uma emenda constitucional. Isso é de uma seara federal e não de uma seara municipal. E o que seria integralidade para esses servidores que fizeram concurso antes de 31/12/2003 e que vão se aposentar por essa regra? É o recebimento dos seus proventos da mesma maneira que o último mês anterior à aposentadoria. Ou seja, imaginemos, esse servidor recebia R$ 5.000 e ele vai se aposentar com R$ 5.000. É importante falar que esse recebimento ele só abarca aquelas verbas que têm caráter permanente. Como assim? Seriam aquelas que a gente pode saber que tem natureza permanente, ou seja, fixa no nosso contra-cheque. Vou dar um exemplo. O adicional de tempo de serviço, o nosso vencimento base. E se eu falar sobre insalubridade ou o auxílio transporte? Nós sabemos que são verbas de caráter temporário. Ou seja, esse servidor que tiver feito concurso até 31/12/2003, tomado posse, e que venha se aposentar por essa modalidade, os seus proventos serão iguais, aquelas verbas de caráter permanente. Essa integralidade ela é muito especial, ela terminou em 2003. E quando a gente fala sobre as modalidades, quando a gente fala sobre a regra de transição e a regra permanente, vocês podem ter percebido que o tempo de contribuição é igual, a idade é igual, o que muda é o tempo de serviço público. Na regra permanente, a gente precisava de 10 anos e agora a gente precisa de 20 anos. E é óbvio, ter ingressado até o dia 31/12/2003. E quando eu falo de paridade, eu já conversei sobre a integralidade nessa modalidade. E o que seria a paridade? Nesse caso, a paridade seria o reajuste dos servidores aposentados da mesma maneira que é feito para os servidores em atividade. Ou seja, imaginemos que eu ocupo o cargo de trabalhador e aí eu me aposentei agora no mês de agosto de 2025. E lá no mês de setembro foi dado um reajuste para os servidores em atividade de 5%. Se eu tiver paridade, esse reajuste também vai ser aplicável para mim. Imagine que tem uma lei, e é normal que todos os anos ela aconteça, de reajuste geral dos vencimentos.
Se eu tiver a paridade, o meu reajuste vai ser o mesmo. Ou seja, a regra de transição, ela prevê, diferente da regra permanente, aquela que abarca todos os servidores que fizeram concurso após o dia 31/12/2003, ela vai abarcar os servidores com paridade e integralidade. Então, recapitulando, a gente já falou sobre a regra permanente da Constituição, a gente já falou sobre a regra do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003 e agora a gente vai falar sobre a regra do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Essa modalidade foi criada, e aqui a gente tem novamente um marco temporal, para aqueles servidores, e ela pode ser aplicada para os servidores que fizeram concurso e ingressaram, ou seja, tomaram posse no seu cargo efetivo até o dia 16/12/1998. Ou seja, para aqueles servidores que já fizeram concurso há bastante tempo. E essa regra, ela prevê o seguinte: o homem precisa ter 35 anos de contribuição e 25 anos de serviço público, e a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e 25 anos de serviço público. Contudo, até para a gente falar de uma forma mais simples, o que acontece com a idade nesse caso? Eu precisaria ter a idade de 60 anos também para o homem e de 55 anos para a mulher. Mas essa regra ela tem uma diferença. Ela diz que para cada ano que eu excedo o meu tempo de contribuição mínimo, eu reduzo um ano da idade. Como assim? Imaginemos que eu sou mulher e vou me aposentar. Abri o meu processo na Niterói Prev e aí eu tenho hoje 54 anos de idade e 33 anos de tempo de contribuição, 25 de serviço público. Letícia, eu já completei o tempo necessário, ou seja, já cumpri os 30 anos de tempo de contribuição, já fiz os 25 de serviço público e com relação à idade, eu precisaria de 55. Essa regra, em específico para esses servidores, prevê que se eu sobrepor o meu tempo de contribuição junto com a idade, somar os dois e resultar em 85 pontos, ou seja, somei nesse caso 33, somei 54, eu vou obter 87 pontos. Ou seja, eu vou alcançar os 85 pontos necessários. E nesse caso, eu não precisei de 55 anos de idade, mas eu chamo a atenção e faço uma observação muito grande. O tempo de contribuição, ele é requisito essencial. Letícia, e na hipótese de uma pessoa que tem 65 anos de idade e 20 de contribuição, se eu somar, eu tenho 85 pontos. Não, a gente não pode aposentar essa pessoa. Lembrem que o requisito mínimo é de 30 anos de contribuição, ou seja, eu só vou reduzir a minha idade se eu exceder o meu tempo de contribuição. E a gente frisa também, vale ressaltar, que esse tempo de contribuição é contado em 1, ou seja, não adianta eu ter 37 anos e 3 meses, 37, 38, 39, ou seja, essa mulher, se ela completou 31 anos de contribuição, ela pode se aposentar com 54. Se ela completou 32, ela pode se aposentar com 53. Essa regra vai sempre resultar em 85 pontos e 95 pontos para o homem. Lembre-se, essa regra demanda, ela precisa que o servidor tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até o dia 16 de dezembro de 1998. E o que essa regra me garante? Ela me garante a paridade, que a gente já conversou sobre o reajuste, ela me garante a integralidade, sendo que eu recebo a minha última remuneração em atividade, claro, daquelas verbas de caráter permanente, e além disso, ela me garante paridade também na pensão. Então a diferença agora é que eu preciso do tempo de contribuição, eu preciso de 25 anos de tempo de serviço público, mas eu garanto a paridade também na pensão.
algo que eu não falei nas outras modalidades. A gente precisa planejar. A aposentadoria é um momento muito esperado pelo servidor público, mas como vocês acompanharam ao longo do nosso vídeo, são diversas modalidades. Esse planejamento é super importante e a gente entende que é um tema muito complexo e que demanda muitas dúvidas. Então, conte com a Niterói Prev ao seu lado. A gente está aqui para poder retirar todas as suas dúvidas. Conheça a nossa sede, compartilhe esse vídeo, salve para que você possa assistir novamente, envie para os seus amigos. A gente está à sua disposição. E eu também queria que vocês comentassem aqui embaixo qual a modalidade de aposentadoria que vocês gostariam de ver no nosso próximo vídeo na semana que vem. Um abraço e até a próxima!